Olá, meus queridos intercessores, vamos dar início a mais uma aula do nosso treinamento para intercessores e hoje nós queremos falar sobre a ministração da libertação. Estamos tratando do treinamento para libertadores. Vamos falar sobre ministrando libertação. Há várias maneiras de se ministrar libertação. Cada ministério desenvolve sua forma própria. E Deus usa todas as formas para levar pessoas à libertação. Às vezes nós temos problemas com um tipo, outro tipo, a gente fala, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Só que Deus não tem esse problema, porque no final de tudo, o poder é dele e é ele mesmo que vai operar a libertação. Jesus usava normalmente o poder da palavra para expulsar demônios. E introduzia os que iam sendo libertos no aprendizado do evangelho do reino. Nós chamamos isso hoje de discipulado. Então, parece que as duas bases, fundamentais para que uma pessoa realmente recebesse libertação era que os demônios saíssem e a pessoa entrasse dentro de um processo de discipulado. Mas, eventualmente, ele usava métodos não muito comuns, tais como cuspir no chão, fazer lama e passar no olho de alguém cego, confrontar uma legião de demônios em um gadareno, fazendo uma sessão de libertação. O mais importante é sabermos que o nosso alvo, nosso objetivo, não é o método nem os demônios, mas as pessoas. O que vamos compartilhar neste programa, neste vídeo, é um método que usamos e que não é definitivo e nem é o único que usamos. Dependendo da situação, mudamos algum aspecto do método e mudamos até o método. Porque o nosso alvo é a pessoa. Porém, é o mais comum. Esse aqui é o método mais comum e um que tem dado um bom resultado. Ele pode ser mudado, melhorado, até mesmo rejeitado, caso não cumpra os objetivos do ministério que Deus lhe deu. O nosso desejo é que, através de compartilhar esse método, nós possamos ajudá-la a desenvolver melhor o ministério de libertação que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Então, primeira coisa que nós fazemos quando nós vamos começar uma sessão de libertação, oração. Toda sessão de libertação deve começar com oração. A oração libera o poder e a proteção de Deus, bem como nos fortalece para enfrentar os demônios que agem na vida das pessoas. Portanto, oração é fundamental. Eis aqui o modelo para o momento inicial de oração num atendimento de libertação. Primeiro, louvar a Deus e agradecê-lo pela sua presença. Declarar o revestimento da armadura de Deus sobre todos os presentes. Lembre-se que mais importante que declarar a armadura, nós devemos estar usando. Aí eu quero indicar para você a leitura deste livro que eu escrevi, Guerra Espiritual, que todo cristão precisa saber. Aqui eu tenho um capítulo sobre revestimento, onde eu vou tratar de cada peça da armadura e da utilização dela. Então, se você puder, adquira esse livro. Na livraria Palavra Viva, você vai encontrá-lo por R$20. É só fazer uma ligação aí no número que vai aparecer na sua tela e você poderá adquirir conosco este livro que eu indico. Ele é muito importante para que você possa entender com clareza essa questão da armadura de Deus. Declara a cobertura do sangue de Jesus sobre todos os presentes, seus familiares, seus bens, seus líderes, sua igreja. A cobertura do sangue de Jesus é muito importante ser estabelecida no mundo espiritual. Amarre e resista a Satanás e aos demônios que estão agindo na vida da pessoa antes de atendê-la. Tá? O detalhe é esse, antes de atendê-la. Apresente a pessoa junto ao trono da graça e misericórdia de Deus. Tudo isso é um momento de oração. Proíba Satanás de lançar suas setas. Declare que toda e qualquer tentativa de Satanás de impedir a ministração está frustrada em nome de Jesus. Peça ao Senhor Jesus Cristo para enviar o número de anjos necessários para a ministração. A ação dos anjos é muito importante neste ministério. Lembre-se daquilo que diz Hebreus 1,14, de que os anjos são espíritos ministradores que são enviados para ser bênção para nós que somos salvos. Então, os anjos estão aí para nos servir e eles participam ativamente, com muita alegria, da libertação dos cativos.
Busque os dons concernentes ao ministério de libertação, principalmente os dons de revelação, visão, palavra de conhecimento, profecias, cura e expulsão de demônios. Bom, qual será a chave da libertação? Então agora nós já oramos, estamos preparados para entrar em contato com a pessoa, né? Na sequência, eu vou tratar sobre a questão da expulsão realmente dos poderes das trevas, mas agora eu quero falar sobre a chave da libertação. A chave para que alguém receba a libertação é o livre-arbítrio, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. É a liberdade de escolha, de decisão da pessoa. Deus respeita a nossa vontade, ela é soberana. Ninguém pode forçar a libertação. Se a pessoa não quiser, ela não vai ser liberta. Ah, mas eu expulsei o demônio saiu. Não sei porque a pessoa quer ficar com o demônio. Algum motivo existe para isso. Nós já descobrimos vários motivos para uma pessoa preferir ficar demonizada ou endemoniada. Mas os demônios não podem resistir a uma pessoa que esteja determinada a receber a sua libertação. Por isso é importante que a pessoa deseje ser liberta. Essa vontade se manifesta através de uma total disposição de confessar pecados, sem omitir. Honestidade e humildade são duas virtudes essenciais para quem deseja receber libertação. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Vamos dar uma olhadinha aqui em 2 Coríntios 13, 8. Aqui, ó. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Aqui achamos. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Eu gosto muito desse versículo e ele trata de um princípio muito importante, né? Uma vez que a pessoa apresente sinais de que quer ser liberta, precisamos criar com ela um ambiente de confiança mútua. O ministro de libertação não pode se escandalizar com as confissões que ele vai ouvir, nem fazer menção de confortar antes das confissões. Às vezes a gente é inclinado a querer exercer algum tipo de conforto a pessoa, não, deixa ela falar, deixa ela chorar, deixa urrar, é o momento da pessoa se liberar para receber a sua libertação. A pessoa pode chorar e até manifestar ira na hora da confissão. Precisamos dar a ela liberdade de se expressar, para que a confissão seja genuína e cumpra com o seu efeito. Assim que terminar a sua libertação, a pessoa deve ser encorajada a dar testemunho do poder e do amor de Jesus Cristo, né? Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então ensine a pessoa a confessar Jesus, contando a sua história e ministrando poderosamente a vida de outras pessoas. O motivo da libertação é discernir a presença de espíritos malignos e descobrir o motivo pelo qual eles estão agindo na vida de uma determinada pessoa. Para isso, vamos ter que chegar até a raiz do problema. Então, nós vamos usar alguns meios para chegar até a raiz do problema. Descobrir a raiz do problema é meio caminho para uma completa libertação daquela pessoa. Você já andou metade do caminho quando você descobre onde que está a raiz do problema. Ao tratarmos com a raiz do problema, poderemos perceber que não se trata de expulsar demônios, mas de aconselhamento e cura interior. Às vezes vai acontecer que teremos que ministrar a cura interior para que os demônios se apresentem e se manifestem. As duas coisas podem acontecer. Assim sendo, o objetivo da libertação é determinar quando e como as portas foram abertas para a penetração de demônios. Para que isso seja possível, vamos permitir que a pessoa conte um pouco de sua vida, das suas experiências e atitudes da infância, nascimento, etc. Uma das finalidades desta conversa introdutória é detectar
onde pode ter surgido sentimentos de rejeição, insegurança, medo, etc. É necessário também, nessa busca pelas portas que foram abertas, verificar se a pessoa foi envolvida em feitiçaria, umbandismo, macumbaria, etc. Após a libertação, a pessoa deve procurar viver uma vida santa, sem dar brechas, e quando pecar, confessar os seus pecados de acordo com a orientação de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Agora, o que pode impedir a libertação? Um grande impedimento à libertação é a falta de perdão, com relação aos outros, a si próprio e até mesmo a Deus. Tem pessoas que precisam liberar perdão a Deus. Não que Deus precise, entenda bem, não é uma heresia. Não é que Deus precise, porque Deus não erra. É que a pessoa tem um sentimento de mágoa, ressentimento no coração com relação a Deus. E quando ela libera o perdão por aquilo que ela pensa que Deus fez errado, que na verdade não fez, é quebrada uma cadeia dentro dela e ela acaba reconhecendo que Deus realmente não falha. Normalmente, quando a pessoa libera perdão para Deus, na sequência ela vai pedir perdão a Deus pelo que ela fez. É tremendo isso, mas não é muito comum. Né? No meu ministério mesmo, surgiram poucas pessoas que precisaram passar por esse processo, mas todos que passaram experimentaram uma grande libertação. E não se preocupe que Deus entende muito bem o que está acontecendo. A falta de perdão nos aprisiona e dá margem para a entrada de vários demônios de enfermidade, inclusive da alma, enfermidades da alma, psicológicas, psiquiátricas. Inúmeras doenças psicossomáticas são provocadas pela mágoa, ressentimento e, consequentemente, falta de perdão. Um outro grande impedimento da libertação é o aborto, provocado e não confessado. O aborto é um crime de assassinato e a pessoa que o provoca é tomado por um forte sentimento de culpa provocados pelos espíritos acusadores que vêm atormentar. Algumas pessoas, ao chegarem nesse estágio, suicidam-se. Né? A mentira e o pecado oculto também impedem a pessoa de ser liberta. Com relação ao aborto, eu me lembro de um caso que chegou a mim há muitos anos atrás, de um rapaz que ele tinha uma namorada, e aí então aconteceu uma situação, os dois tiveram uma relação sexual, e a menina engravidou. Aí a menina quis abortar. O rapaz não queria assumir a criança. Mas o nível social deles era muito diferente. Ele mais humilde, ela de uma posição financeira mais privilegiada, e ela então insistiu com ele que ela queria abortar. E tanto ela fez, que ele arrumou dinheiro emprestado, pagou um bom valor para um médico marginal aí, e fez a cirurgia, tirou a criança. Quando ela tirou, ele pensou que ela ia continuar o relacionamento, e eles iriam casar e ter outro filho, ela o abandonou. Esse garoto entrou numa crise existencial muito profunda, e ele tinha pesadelos à noite, em que os demônios vinham acusá-lo de ser um assassino cruel, de ter matado o próprio filho, e esse garoto quase que foi à loucura, teve que passar por um tratamento psiquiátrico. Ele recusou, inclusive, passar pelo nosso processo de libertação. Eu não sei o que aconteceu, eu fiquei sabendo mais tarde que ele viajou, foi embora para o exterior, morar em outro país. Não sei como foi a vida dele, mas com certeza, se ele não passou por uma libertação, se ele não experimentou da graça de Deus, ele viveu ou deve estar vivendo uma vida muito perturbada. Mas é um caso que me chamou muita atenção, porque primeiro a menina foi instigada pelos demônios a fazer o aborto, depois a separar-se dele, e ele foi atormentado profundamente por demônios após o caso ter acontecido. A mentira, então, e o pecado oculto também impede a pessoa de ser liberta. Isso pode acontecer de forma consciente ou inconsciente. Por isso, quando nos expomos ao Ministério de Libertação, devemos ser sinceros e não ocultar nada. A pessoa que vem receber libertação, ela precisa ser sincera, porque a nossa sinceridade é um poderoso elemento para garantir a nossa libertação. Esses são os principais motivos que compõem o trabalho de libertação.
não se esqueça jamais de que o livre-arbítrio, isto é, a vontade de ser liberto, é a parte mais importante de todo o trabalho. Então, esses são os impedimentos à libertação. Então, a falta de perdão, o aborto e a falta de sinceridade, a mentira e o pecado oculto, tá bom? Bom, no nosso próximo encontro vamos então entrar já na questão da prática, como que nós vamos expulsar os poderes das trevas das pessoas, ok? Então estamos já caminhando para o final desse treinamento, né? Foram várias aulas, eu espero que você esteja gostando, eu espero estar contribuindo para que você possa desempenhar o seu ministério de libertação, que Deus o abençoe ricamente e até a nossa próxima aula. Eu creio que vamos ter um tempo muito precioso trabalhando com essa parte prática, né? Amém? Deixa eu orar com você. Deus, meu Pai querido, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos intercessores que estão participando desse treinamento. Que a graça do Senhor alcance cada um deles, que a bênção do Senhor esteja presente na vida dos intercessores. Que o Senhor alcance intercessores por todo o Brasil, quem sabe até fora do Brasil, até onde esse vídeo chegar. E que o sangue do Cordeiro esteja sobre a vida de cada um deles, protegendo-os, e o Espírito Santo capacitando-os para exercer com excelência este maravilhoso ministério. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Forte abraço a todos, que Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro no nosso curso de treinamento para intercessores aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.